Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Algo para se Pensar. E hoje, aqui fazendo meus afazeres, me lembrei de uma pergunta que me fizeram e a resposta a qual eu dei. Certa vez alguém me perguntou: "Você não é crente mais não?" Aí eu respondi: "Sim, hoje continuo mais crente do que nunca." Só que essa pessoa me indagava isto porque não estava me vendo nos convívios que me viam antigamente, e então me questionou se eu não era crente. Eu disse: "Sim, agora sou mais crente do que nunca." "Ah, mas não te vejo em tal lugar?" Eu falei: "Não, isso aí não diminui a minha crença nem aumenta também não." Agora, depois de meditar no que a Bíblia diz e no que eu estou vendo, a minha crença não é no que vocês estão crendo não. A minha crença está em Cristo, aquele que veio, nos ensinou a amar, nos deu o direcionamento a quem deveríamos amar e morreu para pagar os meus pecados, coisas que eu não conseguiria pagar, não consigo, ninguém consegue pagar, e ressuscitou para que eu tivesse vida. Antes, eu cria num Deus que o povo me apresentava. Era um Deus que eu tinha até dó dele. Coitadinho, Deus precisa que eu saia da minha casa, debaixo de chuva ou de sol, para ir lá na igreja, dobrar os joelhos para louvar o nome dele. Eu queria num Deus coitadinho desse que precisava que eu trabalhasse 30 dias por mês ou até mais, para que no fim do mês eu tirasse algumas moedinhas e desse para ele, porque ele era um Deus precisado, que precisava disso. Eu cria nesse Deus que me apresentavam, que era um Deus que precisava do meu pouco dinheiro, precisava de um tempo que não é meu, sempre foi dele, mas que eu tirasse esse tempo, largasse a minha família ou às vezes o meu trabalho para ir num ponto que se dizia ser dele, mas que na verdade não estava apresentando o verdadeiro Deus. Então, após entender que o verdadeiro Deus é dono do tempo e que a qualquer tempo é tempo de louvá-lo e adorá-lo, e que ele não depende disso também para ser Deus, se eu fizer ele é, se eu não fizer ele continua sendo e sempre será, foi aí que eu parei para refletir. Tem algo errado, estão me aprisionando, sendo dono de mim e do meu tempo. Por quê? Esse Deus tem que adorar às 7 horas da manhã, 3 horas da tarde. Não, toda hora que fizer evento aqui tem que vir cá adorar ele. Mas um Deus que precisa do povo criar um evento para ele, sendo que ele é dono do tempo. Então, quando a gente entende o que João 8,32 diz e que deixa o Espírito Santo falar em nós, porque muitas vezes a pessoa não entende, porque não deixa o Espírito do nosso Criador falar. Ele apenas quer ouvir um outro que se diz ser líder, mas está sendo um líder do engano. Porque qualquer um que diz que você tem que sair da sua casa, debaixo de chuva ou de sol, para ir num lugar que se diz casa de Deus, que não é, adorar a esse Deus, significa que ele está dizendo que esse Deus é limitado a tempo e espaço. Ou seja, ele está limitado ali para as 19 horas até as 21 horas, ele está naquele consultório para te atender. É isso que eu entendi, que Deus é limitado a esse tempo, que ele vai ficar lá me atendendo de 19 às 21, ou de 7 às 9 da manhã. Mas aí quando a gente entende aquele versículo que diz: "Conhecereis a verdade vos libertará", aí a gente entende que foi enganado por muito tempo em nome de um Deus que não existe. É por isso que muitas pessoas, quando perguntam: "Você crê em Deus?", aí ele para e pergunta: qual Deus? O Deus criador dos céus e da terra, ou o Deus que a religião criou? Porque se você observar, cada religião tem um Deus. E às vezes dentro da mesma religião tem mais de 50 deuses. Tem um Deus que é só dali, não é de outro lugar. Tem um Deus que se você sair dali e for para outro lugar, você já abandonou ele. Aí quando você chega no outro lugar, aquele Deus ali é diferente de onde você estava. Quando você sai dali e vai para outro lugar, vai para outra congregação, vamos dizer assim melhor, o Deus de lá já é outro. Então, ou seja, é um Deus limitado a tempo e espaço. E aí quando você entende que isto aí é um engano e manipulação, você para de crer nesse Deus, porque você vê que esse Deus aí é um Deus que só existe ali, só existe na cabeça dos líderes religiosos. E foi o que eu cheguei à conclusão. E daí veio o canal Algo para se Pensar. É um canal que traz reflexões, às vezes que muitos dizem que estão distorcendo a Bíblia, e é um termo até legal mesmo, porque muitos torcem a Bíblia, dizendo que o Deus que você está servindo, ele precisa que você vá lá, faça campanha de manhã, de tarde e de noite, que você faça petições a ele de manhã, de tarde e de noite, anuncie um Deus que você precisa fazer barganha com ele para receber 100 vezes mais, e aí acaba acontecendo de criar um público ganancioso, mais amante de si
Porque amante de Deus é do seu próximo. Ou seja, não ama o seu próximo, não ama a Deus, porque o Deus verdadeiro não é esse Deus ganancioso que o pessoal ensina aí. A gente vê muitas pregações direcionadas ao povo para fazer campanha disso, campanha daquilo, fogueira daquilo, disso e daquilo. Traga o seu melhor para Deus, sendo que nós, de nós mesmos, não temos nada de melhor. O que temos de melhor foi o que Deus nos deu, ou seja, não é nosso, que é o Espírito de Deus, é o Espírito do nosso Criador. Ele é o melhor. Então não tem como eu levar para Deus o que é dele. E não me venha com essa de dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, não, porque isso aí é um método criado para enganar o povo. Ou seja, de Deus é o louvor. Toda honra, toda glória e todo louvor dado a Deus. Mas as coisas materiais são do mundo. Nem nossa são. Porque quando a gente parte dessa terra não leva nada, então não adianta querer muito, você não vai levar nada. Não adianta atropelar ninguém ou tentar fazer negociações com Deus para ter muitas coisas materiais. Quando morrer, deixar só para virar confusão. Como a gente muito tem visto casos aí, vários casos de confusões após o dono de um grande bens materiais morrerem, a família virar uma confusão por causa daquilo. Coisas que não adquiriram, mas querem ter. Ou seja, é o Deus desse século que faz isso. No vim, no volto. Então, criaram isso. Então, quando a gente se liberta, a gente passa a ver o mundo e as suas aflições de formas diferentes. A gente começa a ver onde está o ponto de ganância. Tenho visto vários e vários lugares as pessoas se vangloriando pela quantidade de membros que tem. Você acha que eles estão louvando a Deus pela essa quantidade de crente que tem na igreja? Não, eles estão dizendo para os outros que eles são mais poderosos e que têm mais dinheiro, às suas custas. É triste dizer isso, mas é às suas custas. Quanto mais ibope você dá indo lá, mais eles vangloriam nas reuniões. Muitos nunca tiveram o privilégio de assistir uma reunião ministerial para saber como é debatido e como os pessoal lá ri dos outros. Então, amados, é tempo de voltar ao verdadeiro Deus Criador do céu e da terra. Ele é o único que vai te tratar sem engano, sem hipocrisia, sem depender do seu dinheiro, que nunca dependeu. Então, ele mesmo disse, minha é a prata e o ouro. O que nós temos para oferecer a ele? Será que o seu dinheiro é algo interessante para ele? O seu dinheiro é interessante se você cuidar do seu semelhante como você quer que cuide de você. O que quer que os outros os façam, façai-vos primeiro. Foi isto que Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é para você amar o dinheiro, ou seus bens materiais, ou seu título ministerial. Isso aí passa e não vai fazer falta nenhuma para você. Isso não te salva, isto não te condena, mas mostra para a sociedade o nível de ganância ou o nível de amor que você tem para o seu próximo. Simples assim. Você ter muito dinheiro não é problema. Você também querer dar o que você tem para qualquer instituição religiosa achando que está dando para Deus, não é o problema. Mas muitos decepcionaram depois que descobriram que foram enganadas em nome de Deus. Eu, por 26 anos, já disse isso em outros vídeos, que fui enganado. Quando eu descobri que fui enganado em nome de Deus, fiquei chateado. Mas depois entendi que a culpa era minha, porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa bem claro, o céu é meu, a terra é minha, o que tem vós para me oferecer? Ou seja, o Deus que criou os céus, terra, fonte das águas, principalmente as águas, que é um dos maiores bens que nós temos aqui na face da terra. Se ele é dono de tudo isso, o que nós temos maior do que isso para oferecer para ele? É só usar a lógica. Se ele precisasse de dinheiro, ele mesmo fazia o seu próprio dinheiro. Mas o que ele vai comprar com dinheiro, sendo que tudo é dele? Qual necessidade ele tem? Ele disse mesmo, não tem necessidade de nada. Só que fomos enganados, manipulados a pensar que Deus precisa disso. Que Deus precisa do meu 10%, da minha 10ª parte da minha renda. Sendo que quem precisava eram os levitas, sacerdotes, as pessoas necessitadas. A Bíblia diz bem claro, e eram alimentos. Os irmãos plantavam os alimentos, levavam para os sacerdotes, eles e os levitas. Hoje o camarada canta meia dúzia de músicas. Chamei de levitas, de levita. Coisa não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, ou seja, aquele alimento que era a 10ª parte da plantação dos irmãos, que não era dinheiro, como já foi provado e comprovado, era levado para o templo. Era templo e não igreja e não comércios, porque a maioria de hoje é comércio. Eu já vi cada absurdo acontecer dentro de congregações que, se vocês vissem, muitos perderiam a fé. Mas Jesus disse que era necessário que isso acontecesse para que fossem manifestos os filhos da luz. Eu já vi pessoas dentro de congregações, na hora da oferta,
o pedinte pedir lá o que pudesse levar: sandálias, relógios, telefones, cordões, brincos, anéis. Mulheres tiravam as presilhas do cabelo e davam de ofertas. Será que Deus usa isso? Tamancos, computadores, guitarras, violões. E isto eu vi, não foi ninguém que me falou, eu vi. Aí eu ficava tentando imaginar: que Deus é esse que esse pessoal está servindo? Que precisa de um computador velho, uma guitarra velha, sendo que tudo que era usado, os utensílios que antigamente eram usados nos templos, eram novos, criados sob medidas. Nada era reutilizado de coisas velhas, eram feitas de ouros maciços, madeira, ou seja, tudo que ele mesmo criou, não coisas que os outros homens haviam manipulado. Aí eu, refletindo nisso, depois de ter os olhos abertos pela palavra do nosso Criador, eu entendi que o Deus que esse povo segue é o Deus desse século, que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do povo para que eles não vejam, mesmo tendo os olhos. Eles estão vendo as coisas erradas, mas não acham: não devemos tocar no ungido de Deus. Não, isso é um ungido de Deus. Deus colocou lá, Deus mesmo tira. Mentira, Deus nunca colocou esse pessoal lá. A maioria estudaram para estar lá. Por mais que você conheça a palavra, tente chegar lá para ver se você chega, nunca vai chegar. Porque eles criam grupos, formam um grupo entre famílias, são empresas familiares, e lá ficam eles só. Você vai ficar lá 20, 30 anos, 40 anos, como eu fiquei. Você não vai subir de cargo, você só vai ficar no cargo médio. Músico, diácono, nunca vai ser um pastor assalariado, porque eles não querem dividir pão com ninguém. Então, amados, não é para ferir a fé de ninguém, é para conscientizar você de qual Deus estão te anunciando. Se é o Deus desse século, ou o Deus que criou os céus e a terra e a fonte das águas. Porque se é o que criou os céus, a terra e a fonte das águas, ele não necessita de nada seu. Tanto vale para ele se você levanta de manhã, dobra o seu joelho na beirada da sua cama e ore, ou se você ora à tarde, ora à noite, de joelho, deitado, sentado, onde quer que você esteja, ele está te ouvindo. Ele não tem consultório fixo que você tenha que se apresentar só lá, que ele está só lá em tal determinado local. Ele está onde você estiver. Desde já quero agradecer você pela atenção e que o nosso Deus Criador dos céus e da terra e fonte das águas muito lhe abençoe hoje e sempre, porque é graças a ele é que a vida continua. Paz e saúde, até o próximo vídeo, se o nosso Criador permitir.